do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar na presença do Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de, nesse momento, ministrar mais a palavra do Senhor. Quero agradecer aqui ao pastor Antônio Larente, pastor Carlos, pastor Ricardo, pastor Paulo, pastor Hélio, a todos os irmãos, a liderança, pela confiança a mim depositada para poder ministrar essa lição. Hoje iremos ministrar a lição de número 9, que tem como título A Soberania de Deus em meio às crises. Quando falamos de soberania de Deus, irmãos, eu queria dar um enfoque nesse título, dizendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Altíssimo Deus. A Ele pertence todo o poder e toda a autoridade, para o que fazer que lhe agrade em cima dos céus e embaixo na terra, o mundo e tudo que nele há e o seu mundo. Toda criatura é controlada por sua soberana vontade e poder. Então, para vocês ver que o tema da lição hoje fala sobre a soberania de Deus em meio às crises. E esse Deus é o Deus que nós servimos. Estou muito feliz, glória a Deus, por essa rica oportunidade. O texto áureo diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. A verdade aplicada diz: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Objetivos da lição, irmãos, é ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre e mostrar segredos para vencer as crises. O texto de referência da nossa lição se encontra em Esther, capítulo 3, do versículo 8 a 11. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. O livro de Esther, irmãos, vai nos mostrar nessa lição como é importante sermos fiéis a Deus, como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição vamos aprender sobre como agirmos com coragem na tribulação e como desenvolvermos a nossa confiança em Deus. Diante de tanta diversidade, diante de tantas coisas que ocorrem nos dias atuais, nós temos que estar ligado, conectado em Deus, porque somente com a nossa fidelidade vamos alcançar a vitória. Nos últimos meses temos observado grandes problemas que têm ocorrido no país, grandes crises que temos enfrentado, que se tornou uma palavra rotineira, e que o mais se ouve e se lê nos jornais são doença, tempestade, a Covid com o tema atual, que tem não só o Brasil que está sendo afetado, mas todo o mundo está sendo afetado por essa doença. E a vida segue com essas crises externas e internas, Enquanto estivermos nesse mundo, irmão, as crises de vez ou outra virão. Algumas com maior intensidade e outras com mais passageira. O fato é que em meio a tudo isso, Deus nos permite aprender a tirar um bom proveito dessas situações. O pastor Antônio Larente sempre diz que adore a Deus porque Ele escolheu esse tempo para você viver. Então adore o Senhor nesse tempo que você vive. Às vezes as pessoas ficam imaginando: se eu tivesse em outra época, se eu vivesse daquela forma. Viva esse tempo como se Cristo voltasse hoje. Viva com fidelidade ao Senhor e a sua vitória vai chegar. Na introdução,
nós podemos ver o contexto dessa história. O cativeiro babilônico, irmão, iniciou em 597 a.C. e terminou em 538 a.C. com o rei Ciro, que derrotou o Império Babilônico. Ciro liderou o retorno dos judeus às suas terras na Palestina. Muitos preferiram não voltar, pois tinham construído e se estabilizado na Babilônia no período de cativeiro. Esse é o contexto. O pano de fundo da lição é o reinado do rei Assuero, que nós vamos aqui agora meditar. O imperador da Pérsia, ele reinou nos anos de 486 a.C. a 465 a.C. O cativeiro babilônico já havia terminado pelo menos 52 anos no período do seu reinado. Parte do povo de Israel, apesar de estar fora da terra prometida, encontrou uma certa zona de conforto e precisou de algumas lutas para permanecer, para reacender o desejo da chama da comunhão com Deus. Eles ainda estavam confortáveis, porque tinham suas casas, pois estavam ali com as mudanças acontecendo, mas alguns preferiram ficar. Assim somos nós. Irmãos, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria e o nosso reino está para vir. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e versículo 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa pátria, irmãos, vai vir um dia e nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Levar cristão a se aproximar ainda mais de Deus e despertar outras pessoas que se acomodaram a se afastar da presença do Senhor. Muitas pessoas, quando hoje vivem numa sociedade e as coisas parecem estar tudo bem, elas acabam se conformando com o dia a dia, com a rotina da vida. E isso vale para nós, irmãos. Às vezes você tem o seu carro, tem sua casa, tem o seu salário, tudo parece bem, mas a visão, ela não pode estar no material. Nós temos que ter uma visão espiritual. Aqui, nós somos servos do Senhor, nós agora somos povos de Deus, vivemos em regiões celestiais, nós temos que estar conectados no Senhor. O importante, irmãos, é a preservação da nossa fé no Senhor, a aprender a agir com coragem e desenvolver sua confiança em Deus, porque Satanás sempre vai tentar roubar a tua paz. Você pode achar que está tudo bem, mas Satanás está ao seu derredor tentando tirar a sua vida, tentando tirar a sua paz. No tópico 1 da lição, fala sobre Satanás sempre quer roubar a nossa paz. O bispo Abner, ele define como paz um estado de calma ou tranquilidade, ausência de inquietação e desesperança. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. O discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus como resultado da sua confiança, seu relacionamento com Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. E eu digo para vocês, não estejais inquietos, irmão, por coisa alguma nessa vida. Ante as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 fala claramente sobre isso. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Amã nessa história para roubar a paz do povo judeu. Em João 10:10 diz o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então não se engane. No mundo você pode estar achando que está vivendo em paz, mas é uma falsa paz. Eu pergunto para os irmãos, vocês acham que nós vivemos numa paz nos dias de hoje? Nós temos hoje plena paz na nossa vida? Temos, porque temos Cristo dentro de nós, temos um relacionamento com Ele, nós temos paz, mas o inimigo vem tentar roubar essa paz constantemente. Jesus disse em sua palavra em Lucas capítulo 13, no versículo 19, que aquele que não vier após dele, carregando a sua cruz, não é digno dele. Então as lutas serão diárias, mas eu quero que os irmãos saibam o seguinte: Jesus Cristo está conosco todos os dias, e Ele vai nos dar a vitória, nós seremos vencedores. No item 1.1 diz o seguinte: família, o nosso refúgio, a nossa paz.
Mardoqueu e Esther eram pessoas felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Esther era prima de Mardoqueu. O importante é citar que Mardoqueu cumpriu com louvor a missão de tutor, levando Esther a experimentar de Deus em sua vida. Irmãos, eu vejo o papel de Mardoqueu na vida de Esther como uma pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de nós diariamente. Ele intercede por nós diariamente. Ele faz morada dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo é a sua habitação, é o templo do Espírito Santo. E Ele diariamente cuida de você. E eu vejo aqui nessa lição, esse livro histórico de Esther, esse papel importante de Mardoqueu na vida da Esther. A Bíblia fala que uma família edificada na rocha, que é Cristo Jesus, sempre permanecerá inabalável em tempos de aflições e perseguição. É uma família que tem por base a palavra de Deus. Por isso, quando vier a tormenta e a estrutura, toda a estrutura pode resistir, mas em Mateus capítulo 7 diz o seguinte, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos que estar firmados em Cristo. A pedra angular é Cristo. E a nossa casa tem que estar sobre a rocha. A nossa família está firmada na rocha que é Cristo Senhor. Se a família estiver edificada sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, ela suportará qualquer tempestade desta vida e conseguirá, não vai conseguir tirar nossa paz. Por isso, nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Ele será a cabeça de esquina, olha bem, e os valores familiares estiverem baseados na palavra de Deus. Os valores humanos da sociedade mundana não a influenciarão. Porque, irmãos, nos dias em que vivemos, nossas crianças, nossos filhos, constantemente são influenciados, recebem setas do mundo, com muitas coisas que vêm tirar a sua paz. No item ponto 2, irmãos, é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Nós notamos que a história de Esther, que a paz vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Podemos ver que Mardoqueu fazia o que estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus, estava sempre ligado à palavra do Senhor, e isso ele fazia constantemente para Esther. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultados da confiança em Deus, sem questionar, transmitida pelo seu primo Mardoqueu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você estiver falando com Deus e ouvindo a sua palavra, a sua fé vai aumentar e a sua força vai aumentar também. Você vai conseguir. Estas palavras que hoje eu te ordeno, em Deuteronômio 6, e versículos 6 e 7, eu te ordeno que incute, ordeno que estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Nós temos que constantemente estar ensinando nossos filhos. Os nossos filhos, irmãos, eles observam a nossa vida diária. O nosso levantar, o nosso andar, o nosso deitar e o nosso falar. Constantemente nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus. Eu me lembro, quando eu era novo ainda, menino na igreja, eu nasci num berço evangélico, a educação que meu avô me deu. Meu avô, ele ao acordar, ele orava ao Senhor. Nós ouvíamos ele orar e orávamos com ele. Passava o dia, na hora do almoço, observava, a gente parava para fazer oração, para almoçar. À tarde, quando chegava uma visita, ao chegar, ao sair, nós orávamos ao Senhor. Nós estávamos em constante oração. E eu lembro como Deus, num lar simples, num lar humilde, como Deus abençoava a vida do meu avô. Meu avô foi um homem, grande homem de Deus, que viveu 71 anos no ministério, servindo a Jesus Cristo. Hoje ele está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas esse exemplo, irmãos, eu sigo até hoje. Por isso, eu sou produto de Deus. Eu estou aqui hoje para testemunhar isso para a tua vida. No livro de Esther, podemos perceber que Mardoqueu, ao adotar a sua prima como filha, ensinou a andar no caminho de Deus, nos mandamentos de Deus. Todos nós temos que ensinar nossos filhos a andar nesse caminho, né?
Ele ensinou e ela havia aprendido a buscar a Deus diante de qualquer provação. Porque hoje você está perante o seu filho, você está perante a sua família, mas amanhã os seus filhos vão estar sozinhos. E quando eles estiverem sozinhos, eles vão precisar eles vão precisar se lembrar da palavra que era falada pelos seus pais. Eles vão precisar se lembrar daquilo que o seu pai sempre estava pedindo: leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, para que você não se desvie dos seus caminhos. Portanto, é nossa obrigação como pais, irmãos, ensinar que somente Deus podemos ter paz. No mundo tudo pode passar com um ruído, mas na família a convivência é baseada nos mandamentos de Jesus Cristo. Todos se sentirão seguros e terão a paz. A paz está em Cristo. Como pais, temos influenciado e ensinado nossos filhos a terem confiança a Deus no meio a crises. Diante da crise, o que você tem influenciado os seus filhos diante dessa crise? Temos deixado legado para nossos filhos que eles permaneçam firmes com Deus? Pais precisam, olha bem aqui essa palavra, eu anotei, preciso investir tempo para conquistar seus filhos, caminhar junto com eles e sempre estar direcionando suas vidas. Não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como pais, porque a paz começa dentro do nosso lar. Às vezes, dentro da minha casa, a minha filha fala: pai, você é muito sistemático. Às vezes ela acha que eu sou muito insistente. Irmão, seja insistente com o seu filho. Seja sistemático, sim. Traga uma palavra com doçura, com amor, que você vai ganhar seu filho para o Senhor Jesus. Seu filho vai ver que existe um Deus dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que servir a Deus com integridade. E Deus vai salvar os nossos filhos, vai salvar a nossa família. Você é um instrumento de Deus para que a sua família possa ser salva. Se você não for canal, quem será, irmãos? A sua casa precisa estar coberta pela proteção do Espírito Santo de Deus. O anjo está ao seu redor, o anjo guarda o seu lar, mas você precisa ser um canal para tudo isso acontecer. Então, nessa manhã, nesse dia, nesta palavra, guarda no seu coração. Abra o seu lar para que os seus filhos possam estar perante o Senhor. O item 1.3 diz assim: não existe algo mais valioso do que a paz. Eu fiz uma anotação aqui, que muitas pessoas diante dessa crise procuram uma academia para se distrair, outros procuram fazer uma trilha, outros procuram fazer uma atividade física. Eu recomendo que você faça atividade física, é muito bem, eu faço, é muito bom. Mas eu quero dizer uma coisa: tem uma atividade que eu quero recomendar para você nesta manhã. A atividade que você deve fazer, que nunca vai ser, não vai deixar de ser valiosa para a sua vida e para a sua saúde, é a oração. O crente que ora, que começa a praticar a oração, o exercício da oração, ele começa a encontrar segredos insondáveis, maravilhosos, segredos que só o Senhor pode revelar. A melhor saúde, a melhor força física, a melhor vigor no meio dessa pandemia é a oração. Quando você ora, irmão, você está vendo o mundo passar por todas essas tempestades, por todos esses problemas. Nós vemos famílias sofrendo, lares sendo destruídos. Muitas coisas estão acontecendo nessa terra. Mas quando você ora a Deus, quando você busca a presença de Deus, esse é o melhor exercício para a sua vida. As coisas se transformam, porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus maravilhoso. E quem serve esse Deus maravilhoso como o nosso, pode entender como é maravilhoso conversar com Ele. Então conversa através da oração. É o meu conselho que eu te dou. Porque nós estamos falando de estresse, fome, pandemia, estamos falando de tantas coisas, tantas palavras. A palavra do textual do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Olha bem a palavra, irmãos, do textual. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa mente que confia no Senhor está firmada quando você está ligado nele. E o segredo para isso é a oração. A chave para a tua vitória, para a porta abrir para você nessa manhã, é a oração. Põe o teu joelho no chão e clame ao Deus que tu serve.
Eu não posso, irmão, às vezes, me conformar com famílias, com lares que não oram, que não praticam oração. A oração é o fôlego da alma. Se você não ora, como você pode respirar? Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Nesses dias que estamos vivendo, é importante observar que o pior medo de que a pandemia, a depressão, é ter seu interior um coração perturbado e longe de Deus. Agora, se você orar a Deus, se você buscar ao Senhor, você vai encontrar soluções para a sua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Provérbios, capítulo 24, no versículo 10 e 12, diz assim, eu não vou ler todo ele, depois os irmãos meditem, aleluia. Se te mostrares fraco no dia da angústia, que é a tua força será pequena. Se tu deixares de livrar quem estão sendo levados para a morte e ao que estão sendo levados para a matança, se disser, eis que não sabemos, porventura não o considerará, é aquele que ponderará os corações, e não saberá aquele que atenta à tua alma, e não dará ele o homem conforme a tua obra. Irmãos, no dia da adversidade, nós temos que estar, aleluia, fortalecido, e a força virá na sua vida, e as pessoas que estão ao seu redor verão que em ti habita um Deus vivo. Em João, no capítulo 16, e versículo 21, depois os irmãos meditem, que a mulher, quando ela vai dar à luz, ela tem um momento, quando ela lembra daquele momento que ela vai passar de dor, em algumas traduções fala, um momento ela se sente tristeza, porque é a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais daquela aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Vocês estão vendo, irmãos? O momento da tribulação é passageiro, essa tempestade é passageira, aquele momento de dor é passageiro, mas quando temos Cristo em nós, isso passa, porque Ele está conosco. Você imagina um Deus como nosso Pai, todo instante, todo momento conosco. Se quando passar a tormenta, quando passar aquela tempestade, Ele está conosco e nós estamos felizes e não se lembramos mais da tormenta, porque nós estamos fortalecidos em Cristo Senhor Jesus. No Salmo 119, e versículo 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quem ama a lei do Senhor, irmãos, nesse salmo podemos afirmar que quem anda segundo os mandamentos do Senhor, mesmo em momentos de grandes tribulações, não perde a serenidade, porque confia em Deus. Você pode confiar nessa manhã em Deus. Nos momentos que você está vivendo, você está confiando em Deus, porque às vezes você pode titubear no pensamento, passar e dizer, e agora? O que vai se passar comigo? O que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada, porque Deus está contigo, Deus está com você. Não é tão bom termos esse Deus como o nosso Deus, consolando, companheiro, anda conosco, quando nós vamos deitar Ele está conosco, quando nós acordamos Ele está conosco. Irmão, que experiência gloriosa, como estou alegre aqui em poder transmitir essa palavra para vocês, como é bom acordar com o Senhor Jesus, dormir com o Senhor Jesus, e passar a noite, quando você está deitado, o Espírito Santo, o anjo está te guardando, você tem um sono reparador. Irmãos, isso é servir a Deus. Seja, mas a minha vida está uma tormenta, a casa está pegando fogo, tudo está acontecendo de errado na minha vida. Não se preocupa, Deus está no controle da tua vida. Isso que você está passando vai passar. Acredite, a tormenta ela passa, a bonança chega, e quando chega, Cristo está sorrindo para você e falando, a vitória chegou e agora eu vou te abençoar. Irmãos, esse que vos fala já passou por muitas experiências, por muitas provas. Se eu fosse aqui contar os meus testemunhos, quantas vezes eu passei por dificuldades, quantas vezes eu passei por lutas e provações, mas eu quero dizer uma coisa, em todos esses momentos, Deus, Jesus Cristo de Nazaré, estava comigo. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Em João capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nessa manhã, meu amado, não se atemorize, porque para que você possa se entender
que os conflitos virão, tá? Os problemas virão, mas a capacidade de você enfrentar eles está com a fé em Deus, que te mostra, que te dá coragem, ânimo, sem desanimar, entregar a sua vida constantemente a Ele, você será vitorioso. Resumindo esse primeiro tópico, Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante desta verdade, devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Billy Graham, irmãos, deixou um texto aqui maravilhoso, uma frase de Billy Graham: Deus não é cego, Ele sabe sobre você e seus problemas. Ele conhece aqueles que estão sofrendo, e se seu amor por seus filhos nunca partirá em tempos difíceis. Ele conhece o que você está sofrendo. Em tempos difíceis, Ele nunca vai deixar você sozinho. Você não vai ficar sozinho. Ele vai te dar a vitória. Agora vamos para o tópico 2, né? O tópico 2, irmão, diz o seguinte: se incomoda é porque você brilha. Você brilha porque Cristo está dentro de você. O livro de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a peça e traz diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império, após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas. Só para vocês terem uma ideia, o Império Persa era imenso. Ele pegava do leste da Índia, era uma região grande, né, até o Irã. Toda aquela região era o Império Persa, império onde o Assuero mostrava a sua grandeza. Era um império que tinha muitas aprendizado que vieram para os dias atuais, coisas que vêm da antiguidade, que até hoje nós fazemos. Um exemplo do Império Persa é a sua facilidade na comunicação postal que eles tinham. Eles eram excelentes, tinha uma comunicação com os seus seguidores ali, as suas comunidades, muito rápida e fácil na sua escrita, tudo. Eles eram muito inteligentes. Era um povo ali que estava bem ligado na vida que eles viviam. Mas ali também tinha uma pessoa que servia a Deus, né? Deus estava naquele lugar, e quando Deus está num lugar, irmãos, as coisas começam a ficar diferentes, porque Deus é poderoso, né? Para mudar, mesmo quando os lugares que você passa, os lugares que você caminha, você fala: nossa, que lugar é difícil estar aqui. Mas você que leva a Deus dentro de você, quando ali você chega, aquele lugar já se transforma, né? Foi assim que aconteceu com Mardoqueu e Esther, com o povo de Deus, né? Que estavam distante da sua terra, né? Mas naquele lugar eles foram abençoados. Deus ia dar o livramento para eles, né? Este conflito se deu, irmão, pela permissão de Deus, para que os judeus pudessem voltar livres à terra de Israel. Contudo, nem todos os judeus quiseram retornar à sua terra. Alguns preferiram permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Esses judeus que fizeram opção a desenvolver as suas atividades comerciais no Império, eles começaram a continuar o seu trabalho no Império e contavam com a proteção do rei. Mas nem todas as pessoas que ali estavam se agradavam disso, vendo o povo. Ninguém se agrada, irmão, às vezes, com a prosperidade de algumas pessoas, né? A pessoa começa a viver uma vida de prosperidade e às vezes tem pessoas que se incomodam com isso. Não é diferente dos dias atuais, né? A pessoa começa a prosperar, até mesmo no nosso trabalho, às vezes, né? A gente que serve a Deus, a sociedade se incomoda, às vezes, com algumas coisas que acontecem na vida do cristão. O cristão está sempre sorrindo, o cristão está alegre, o cristão às vezes está passando por uma luta tremenda, ele está ali, mas ele está sempre feliz, né? Os servos de Deus, irmãos, sempre incomodaram os filhos das trevas, viu? No tópico é isso que eu vou falar aqui: as crises vêm para roubar o nosso sono. No 2.1 fala o seguinte: os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas, né? Vou dar um exemplo aqui. José, ele incomodou seus irmãos, porque Deus falava com ele contava os sonhos e incomodava muito os seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi perturbava sua esposa Mical. Você imagina, Davi dançava na pessoa do Espírito Santo ali, alegre espiritualmente, e isso incomodava a sua esposa, porque ela olhava aquilo e ela achava que ele estava se debochando das pessoas. Na realidade, ele estava se alegrando na presença do Senhor. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e
pelo povo de Israel. O rei e o povo de Israel olhavam a profecia de Jeremias com descaso, e olha o que eles passaram, foi destruído o templo e eles foram levados cativo à Babilônia. No livro de Esther, irmão, vemos que o homem por nome Amã, por meio de uma lei, ele irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Nessa história, amados irmãos, nós vamos ver a trama de Amã para destruir o povo judeu. Seria um genocídio se isso fosse acontecer. Se todo o povo fosse destruído e os bens saqueados, seria o maior genocídio que poderia existir na época, Acredito que até no dia de hoje, porque aquele povo seria morto. Mas Deus tinha um plano traçado. Em vários momentos da nossa vida, nós passaremos por crises e tribulações. Faz parte da nossa caminhada. A própria Bíblia nos garante que passaremos por isso. No Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livrará de todas. No 2.2, a crise chega para o povo de Deus. O Amalequita Amã aqui, transtornado pelo simples fato de Mardoqueu se recusar a se prostrar diante de Amã quando ele passava. Esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante de um homem trouxe uma crise sem precedente ao povo judeu. Amã, quando viu, Amã, irmãos, era a figura do primeiro-ministro do rei Assuero. Ele tinha ali um poder de fazer coisas, fazer mal para o povo judeu. E quando Mardoqueu se recusou a se prostrar perante Amã, ele já trama, ele se move de ódio, e trama agora não apenas a morte de Mardoqueu, mas sim de todos os judeus. Esther, capítulo 3, versículo 13, vocês vão ver isso. Assim que qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Esther 4 e versículo 3. A crise chegou e agora? Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com as provações. Em 1 Pedro 4, versículo 12, fala sobre isso. Temos que ter em mente que muitos Amãs se levantam, porque eles têm ciência que Deus tem algo maravilhoso e reservado para o seu servo. Muitos Amãs têm se levantado nos dias de hoje. Muitos Amãs têm se apresentado nos dias de hoje para destruir muitas pessoas, muitas vidas. O objetivo de Satanás, irmão, era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar o povo do extermínio. Tudo, Amã planejando contra o povo judeu, Satanás também estava ali articulando, porque ele sabe quem era o povo judeu. Então ele estava ali tramando para que a destruição fosse. Mas Deus, irmãos, é por isso, irmãos, que você tem que entender que tem certas coisas que acontecem na nossa vida, certas tramas, que você acha que está conspirando contra nós. Pelo contrário, ela vai dar vitória a você ali na frente. Tantas coisas aconteceram. Vou dar aqui um exemplo, e eu vou correr, porque senão não vou passar o horário. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Uma certa vez na minha vida, eu trabalhava numa empresa, e essa empresa ela ia ter 6 meses para fazer a efetivação, era um cargo temporário. E uma pessoa me prejudicou muito naquela empresa. Há muitos anos atrás isso aconteceu. E eu saí dali, eu até chorei no dia que eu saí daquela empresa. E fui embora. Mas Deus estava no controle, Deus estava na direção daquilo tudo. E às vezes até a nossa imaturidade, o momento que nós vivemos, da vida. Mas passados alguns anos, eu encontrei aquela mesma pessoa que fez a maldade para mim. Ela tinha sido desligada, estava passando uma situação muito difícil da sua vida. E eu tive a oportunidade de testemunhar de que Deus estava fazendo na minha vida. Então, irmão, quem conspira contra você pode achar que derrotou você. Mas lá na frente, a vitória, Deus vai te dar a vitória. Porque você é servo do Deus vivo. Nós não somos desse mundo, nosso reino não é esse mundo. Então, se alguém fizer algum mal, está achando que está fazendo algum mal para você, não vai fazer. Porque Deus está com você, Ele cuida de você. Este judeus nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Primeira verdade: na hora da crise confie em Deus. A segunda: Deus
é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. A terceira, não deixe que o medo te domine. E a quarta, descanse em Deus. Irmãos, essas verdades precisam estar latentes na nossa vida, latentes em nossas vidas. Nós temos que acreditar e crer que o Senhor nos dará vitória. Que você agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você, se levantará contra o próprio Deus. O Salmo no número 62, versículo 2, diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Vou ler de novo. Salmos 62 e versículo 2, diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Estão vendo? Só Deus, Ele que te salva, Ele que muda por completo a tua vida. Resumindo esse tópico, apesar das crises nestes dias tão cheios de incertezas, precisamos manter a serenidade e confiança em Deus. Pastor Charles Spurgeon, ele diz assim: o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, mas não a nossa ociosidade. Ele nos é dado com o propósito de que Ele possa nos ajudar quando estamos fracos, mas não para que possamos ser mimados onde somos indolentes. Entenda você. Você está ali passando por uma dificuldade, o Espírito Santo está ali para te ajudar. Mas de hipótese alguma, Ele vai mimar, Ele vai passar a mão na sua cabeça se você não tiver com fidelidade a Deus, fiel a Deus. Ele vai te dar vitória. Tópico 3, irmãos. Tópico 3, nós estamos chegando aqui quase ao final dessa lição. E o tópico 2 diz assim: segredos para vencer as crises. Quando parece que tudo está perdido, tenha certeza que existe uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o seu povo. Notamos que no livro de Esther, irmãos, que o Senhor abate os arrogantes e ampara com a sua graça aqueles que têm espírito humilde. Esther e Mardoqueu nos fazem ver como, para nos transformar em crises em vitória, devemos enxergar a graça dele nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. Aqui nós observamos como Deus nos faz nos vencermos na crise e nos dá estratégia para termos a vitória. Mas eles foram humildes, e com humilhação, a palavra de Deus diz que toda humilhação procede à exaltação. Não se atemorize com má notícias. Seu coração precisa estar firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Como cristão precisamos ter fé que tudo que está sob o controle de Deus. Aprendendo que neste mundo teremos aflições, mas que o Senhor é poderoso para nos livrar e nos guardar de todo mal. Precisamos manter o nosso espírito bem assentado à palavra e manter os nossos pensamentos em Deus para não temer o dia mau. Deus vai dar vitória. O homem precisa ser confiante em Deus, irmãos. As preocupações, a ansiedade, coloca na mão do Senhor, porque Ele vai nos ajudar. O segredo em meio às crises é você ter o seu coração, você depositar toda a sua confiança em Deus, para que Ele possa te dar vitória. O item 3.1 fala em vencer o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Esther não foi exceção. No momento da crise, teve que vencer o medo e apresentar-se diante do rei. Na história conta que Esther, ela foi ali, o seu primo Mardoqueu intercedeu, para Esther ir até o rei. Mas para você, naquela época, ir até o rei, sem ser avisado, você estava a risco de perder a sua própria vida. Só se o rei estendesse o cetro, para que aí sim a pessoa poderia viver. E Esther, diante de toda essa situação, dessa adversidade, qual foi o foco, a atitude e a determinação dela? O que ela fez para que pudesse ela ter vitória quando ela chegasse perante o rei? Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Em Esther capítulo 4, versículo 11, os irmãos podem ver isso. Ao lermos a Bíblia, veremos grandes personagens bíblicos que tiveram ante a um grande perigo e desafio, não diferente de Esther. Vários outros discípulos, apóstolos, tiveram grandes dificuldades e tiveram diante de grandes desafios, e foram vitoriosos.
Em primeiro momento, o medo pode nos paralisar, ele pode nos tirar até o raciocínio, afinal somos humanos. Mas como cristão precisamos reagir, irmãos, na fé em Deus, para que a vitória possa chegar à sua casa. Essa atitude o crente precisa ter. O crente não pode, de hipótese alguma, demonstrar ser fraco, né? Porque Deus está com ele, né? Quando você diz que está fraco, você é forte, porque Deus está com você, né? A alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo número 56, no versículo 3 e 4, diz assim: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Amados, como é bom servir a Deus. Em qualquer tempo que você estiver passando por uma dificuldade, por uma crise, Ele está com você. O pastor disse Harley, ele diz o seguinte: a verdadeira santificação não leva o crente a evitar as dificuldades. Antes, leva a enfrentá-las e a conquistá-las. A verdadeira santificação não leva o crente a evitar dificuldades. Você está orando, você está santificando a sua vida, você está se consagrando, e aí você vai enfrentar uma grande dificuldade. Você vai enfrentar e você vai também conquistar. Você vai ser vitorioso. Nesta manhã, a vitória está na sua casa. A vitória está na sua porta. Você é vitorioso, meu querido, meu amigo que está me ouvindo. Você nessa manhã pode encontrar a felicidade. Uma vez eu perguntei para um amigo meu de trabalho, eu perguntei assim: José, você é feliz? E ele respondeu para mim: eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Aí eu falei assim: eu vou te dar o segredo da felicidade. Irmãos, você tem a felicidade, você é feliz, porque você tem a Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome acima do céu, embaixo da terra, a ser dado a se chamar Jesus Cristo de Nazaré. Nós servimos a esse Deus. E é com alegria nessa manhã que eu digo para você: o segredo para você vencer a crise está, vencer o medo, está em Cristo Jesus. Só Ele vai te dar a vitória. Só Ele vai te dar a saída. No 3.2, fala enxergar o triunfo. Enxergar o triunfo. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, ele se vestiu de pano e saco. Quando Mardoqueu soube que Amã tinha tramado aquilo contra o seu povo, ele se humilhou. Ele se vestiu de saco, né, daquela forma humilde, e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Você está imaginando? O primo, Mardoqueu, o primo de Esther, da rainha, quando ele soube da notícia, ele se vestiu, ele se humilhou, ele começou a chorar. É que nem, e ali por toda a cidade. Por isso que eu chamo Mardoqueu do Espírito Santo, que sempre está intercedendo por nós com gemidos, com choro inexprimíveis perante Deus. Ele tem aqui um trabalho de se humilhar perante Deus, e Deus vai exaltar, e o Espírito Santo está intercedendo por nós constantemente, para que nós possamos ter vitória. Deus sempre cuidou do seu povo. Isaías 43, 1 e 2 fala sobre isso. No momento certo, Deus honrou a Mardoqueu, ao descobrir que a trama de Amã, o rei Assuero, pôs fim à crise do povo judeu. Porque, vocês imaginam que tinha uma trama contra o povo de Deus, mas quando o rei foi revelado, e Esther, através de oração, ela se reuniu com ele e mostrou qual era a intenção de Amã, e qual era o plano dele para destruir seu povo. Deus honrou a Esther, honrou a Mardoqueu. Então, irmão, se você nessa manhã está passando por uma crise, por uma grande dificuldade, ponha fé em Deus, Ele vai honrar a tua vida. Nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, que não nos deixa ficar parado, não nos deixa ficar prostrado. Pelo contrário, Ele sempre está olhando para nós, e nós estamos com a cabeça erguida olhando para Deus. Aleluia! Não se proste, não chore mais, porque Jesus Cristo hoje entrou na sua casa. Hoje a porta do seu coração se abriu. Hoje pode entrar a felicidade.
Eu sirvo, irmão, 52 anos ao meu Deus. Em toda a minha vida eu tenho provado experiência, tenho ouvido maravilhas, tenho testemunhado bênçãos, tenho visto milagres acontecendo, milagres e milagres acontecendo no dia a dia, diante da minha família, diante da minha casa, diante da igreja, diante do povo de Deus. Nós somos testemunhas dessas coisas. Então não fique se lamentando nessa manhã, mas pelo contrário, exalte a Deus. Quando Assuero pôs fim à crise ao povo judeu que atravessava, ele honrou Mardoqueu com um traje real. Observe, irmão, ali agora você vai tirar a manta de cena. Deus vai ali abater o soberbo. Esther 8, capítulo 8, versículo 15, e assim Deus fez no momento da crise, ele abate o soberbo e exalta o humilde. Olha bem a palavra, exalta ao humilde. Muitas pessoas hoje, elas perdem um pouco da humildade e fica ali, parece que as coisas não andam, mas toda humilhação, querido, procede uma exaltação. Então fique em paz, seja humilde perante Deus, seja humilde nesta vida. Ah, mas o tempo passa e nada acontece. Continue, irmãos. Eu já esperei 8 anos para receber uma bênção. 8 anos eu recebi para receber uma bênção. E quando eu recebi, o Espírito Santo me avisou. É hoje que eu estou te abençoando. É hoje que eu estou te dando a bênção. Então a bênção, ela demora. Às vezes ela demora para chegar na nossa vida, mas ela vai chegar. Enxergar o triunfo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a terra que é dada para nós por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Em Números 13 e 30. Em Números aqui nós vemos uma palavra muito conhecida dos irmãos, quando Moisés mandou os espias, mandou Josué e Caleb. Todos aqueles que estavam lá, que foram ver aquela terra, voltaram desanimados e falaram: não, aquele povo vai nos engolir, aquele povo vai nos destruir. E eles ali tiveram uma visão, mas o servo de Deus, Josué e Caleb, creu que aqueles gigantes que eles viram lá, que aquelas coisas que eles enxergaram naquela terra, era deles. Deus estava prometendo para eles. Irmãos, comece a olhar o que Deus tem preparado para você. Nós temos que viver nessa terra, servindo ao Senhor com fidelidade, com alegria, louvando a Ele com gratidão. Nós temos que estar constantemente alegre. Esses homens foram alegres. Mas aqui, eu vou resumir aqui, se você ver a história, observe o que aconteceu com Josué. Se tornou o líder do povo. Depois de 45 anos, Caleb herdou Hebron. Olha bem, irmão, ele esperou 45 anos para receber a bênção. E ele herdou Hebron. Então vocês observem como Deus faz da vida do homem. Ah, mas eu preciso da bênção, sem essa bênção eu não serei feliz. Você vai ter a bênção, mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é que você viva constantemente em oração, que você viva constantemente para o Senhor com humildade e fidelidade. Com 18 anos de idade, eu estava passando uma luta e era uma resposta rápida para a minha vida, era a fidelidade. Com 18 anos eu falei para um amigo: o que eu faço? Eu estou passando por isso. Ele falou assim: Ricardo, você precisa ser fiel a Deus. Quando você for fiel a Deus, pede para Ele o que quiser. Se deleita nas coisas do Senhor, porque quando você é fiel, a porta se abre, o caminho ele é aplanado, você passa e Deus te dá vitória. Mas você precisa ser fiel ao Senhor. O Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, e não te deixará, e nem te desamparará. Não temas, e nem te atemorizes. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor é contigo, não temas, não fique assustado, Ele é contigo. E esse Deus, Ele foi com Mardoqueu e Esther, porque eles confiaram em Deus. E Deus pôde salvar da perseguição de Amã. Como os filhos de Deus, devemos enxergar que a vitória está muito perto de nós. Por mais que o inimigo ande ao nosso derredor, irmãos, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor que guarda você. Aonde você vai, Ele está te guardando, te protegendo. O nosso socorro vem do alto. O monarca
sabendo que fora manipulado por um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã. E aqui você vê o fim de Amã. Amã fez ali a própria forca, onde ele iria colocar Mardoqueu, mas ele morreu naquela própria forca que ele planejou para destruir, para matar Mardoqueu. Vocês estão vendo como Deus estava ali? Às vezes as pessoas montam algo para te destruir, mas elas mesmas vão cair naquilo que elas estão montando. Porque quem está conosco se chama Leão da tribo de Judá. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, Deus forte, Deus valente. Aleluia. Ninguém poderá destruir a sua vida. Ninguém poderá tirar a sua paz. Porque quem está no controle é Deus. A atitude de Esther salvou o extermínio dos judeus em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de jejum e oração. Olha bem, irmão, aqui a palavra, ela cumpriu debaixo de jejum e oração do seu povo. Nós temos que orar. Vocês estão vendo que no começo aqui desta aula, eu estava dizendo para os irmãos que a oração, qual a atividade que eu vou fazer nessa pandemia? O que eu estou planejando? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer um exercício físico, faça. Mas a oração precisa fazer parte dessa atividade. Se você não fizer essa atividade em orar, como que chegará a vitória à sua casa? Como chegará a vitória na sua família? Então nessa manhã, faça esse concerto, comece a orar, comece a dedicar a sua vida para Deus, porque a sua vida vai mudar por completo, porque você serve ao Leão de Judá, Deus forte, poderoso, príncipe da paz. É Jesus Cristo, Deus a quem nós servimos. Aleluia. Precisamos cumprir os nossos objetivos. E sabemos que Esther, sendo rainha, não confiou em sua importância em tentar salvar ao judeu. Ela ali, na posição de rainha, ela se colocou, né? Ela falou, não, eu vou me humilhar, e eu vou orar, e eu vou jejuar, e o meu povo vai ser salvo, né? Nesse versículo podemos ver que o crente fiel que confia no poder do jejum e da oração. Antes de tomar uma decisão importante diante da crise, irmão, primeiro vai buscar a Deus. Diante de uma crise, vai buscar a Deus. Esta é a confiança que temos que ter quando se aproximamos de Deus. Nós temos que ter essa fé, crer, acreditar que tudo vai ser resolvido. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Olha bem, de acordo com a vontade de Deus. Observe bem, Ele nos ouvirá. Às vezes você pede tanto uma coisa, Deus te dá. Mas às vezes você depois pode até chorar de tanto que você pediu essa coisa. Às vezes não é da vontade de Deus essa coisa para você, né? Deus quer te dar aquilo que é bom para você, né? Eu tenho muitos exemplos para falar sobre isso, né? Tantas coisas que às vezes a gente pede, às vezes não é da vontade de Deus, mas Deus tem algo melhor sempre para nós, né? Da mesma forma, o cristão tem que se aproximar de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar a vitória diante do inimigo. Diante dos problemas, das afrontas do inimigo, não adianta se desesperar, ficar chorando. Em Salmo número 121, diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro, amados, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No cumprimento dessa lição, eu vou fechar aqui a lição agora com os irmãos. Fala sobre o dia 13, o mês de Adar. Os judeus das províncias se reuniram, se defenderam, mataram 75 mil dos seus inimigos e assim se livraram de todos os que odiavam, mas não ficaram com o bem dos mortos. Observe bem, quando foi feito um novo decreto pelo rei para ajudar os judeus, quando ele matou Amã, Deus deu autorização para que eles se defendessem diante da crise que eles iriam enfrentar. Mas observe, irmãos, que eles se defenderam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No decreto dizia que vocês poderiam matar e ficar com os bens daqueles mortos, mas os judeus não ficaram. Então, irmãos, o que Deus te dá, Ele vai te dar. Não pegue do outro, viu? A bênção é Deus que dá para você. Não precisa você se apossar de nada que não é seu, porque o que é seu está reservado e Deus vai te dar. E nesse dia eles foram agradecidos ao Senhor. Mardoqueu escreveu tudo o que tinha acontecido e mandou carta para todos os judeus que moravam em todas as províncias, tanto perto como longe. Nas cartas ele ordenou que todos os anos se comemorassem
nos dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi neste dia que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi no mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa, a festa de Purim, que é todo ano, até nos dias de hoje acontece, né? Eles foram vitoriosos, né? Resumindo, em meio às crises, o Senhor prometeu que ajudará a superar todos os obstáculos e derrotar os inimigos. A soberania de Deus é notória e dele vem a nossa salvação. Em Números, irmãos, capítulo 6, versículo 24 e 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Na conclusão dessa lição, com muita alegria, estou muito feliz por ter aqui meditado um pouco com os irmãos na conclusão dessa lição. Nesta lição, eu trago para vocês o meu agradecimento e digo que a crise se tornou comum em nossos dias. As mídias sociais falam de crise, em outra pandemia, doença. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Então vocês estão vivendo hoje nessa pandemia, estão vivendo hoje nessa crise. Saiba de uma coisa, diante de toda essa situação que o mundo está vivendo, Deus está no controle. Não pense que Deus está sem controle, não. Deus está no controle. É permissão de Deus que vamos passar por isso. O mundo precisa estar atento que o Senhor Deus está aqui e o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Estamos passando por tempos difíceis, existe pandemia para tudo que é lado, né? Assolando o povo, né? Além disso, tem crise financeira mundial acontecendo no mundo, não é só a pandemia. A crise financeira também está devastando o mundo, né? E todos os dias ficamos sabendo que alguém, nosso convívio, está doente, conhecido, pessoas que morreram, perdi alguns amigos, inclusive, alguns que passaram pela eternidade, graças a Deus, salvos no Senhor Jesus, estão hoje no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, já estão lá. Mas nesse momento precisamos agir como Mardoqueu e Esther. Precisamos buscar o livramento do Deus, do Senhor dos Exércitos, que é o Senhor das nossas vidas. Ele vai nos socorrer. É nesse momento que nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Deus. Ele vai dar o livramento a todos nós, irmãos. Não adianta se prostrar e ficar atônito. Não adianta vocês ficarem apavorados. Nós temos que crer porque servimos um Deus vivo. E estamos firmados na rocha que é Cristo e que precisamos agir. Orando, jejuando, e crendo, alcançaremos a misericórdia dos céus. Amém, irmãos? No Isaías 26, vou repetir o texto áureo, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26 e versículo 3. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos nesse domingo, que Deus possa ter falado com você, falou muito comigo, né? Que possamos, numa outra oportunidade, continuar a falar desse Deus, que é algo tão maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio de falar do Senhor Jesus para você nesta manhã. Deus abençoe você. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sua vida. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.